Olá, queridos ouvintes. O pessoal gravou uma coisa aqui e eu não sei o que saiu. Espero que gostem. No final eu comento o que achei. Bom, galera, enquanto a gente espera o Eric chegar aqui ou acordar do coma dele, vamos. Queria perguntar pra vocês o seguinte. Vocês que estão mais antenados nesse negócio de console aí do que eu, na verdade, né? Já tá praticamente no fim da vida útil do PS5, e dos equivalentes. O que vocês acharam dessa geração de consoles como um todo? E pode considerar que ela praticamente acabou, né? Ah, ela nem começou, né? Ela nem começou. O PS5 Vamos combinar que o PS5 é um PS4,5, né? Tenho visto muito isso. Muito porte de jogo de PS4 pra ele, inclusive, também, né? Ou o jogo que sai nele também tava saindo no PS4. Sei lá, foi a geração de corno. Foi todo mundo enganado, só percebeu depois? Foi a geração que, assim, é que a galera, eu não sei até que certo ponto isso realmente afeta, mas dizem que foi uma geração afetada pela pandemia. Sabe aquela pandemia, aquela tal de pandemia de 5 anos atrás? 5, 6 anos atrás? Então, dizem que é uma geração que foi afetada pela pandemia, por isso que não conseguiu ter as coisas que tem, não sei o que. Eu acho... Pode ser, mas eu não acho que é 100% isso. Eu discordo. Sabe por quê? Vocês lembram de um videogamezinho chamado PlayStation 2? Vocês lembram qual foi o tempo de vida dele? 2000 até 2013, mais ou menos, certo? Tudo isso? Foi por aí. Aqui no Brasil ele só chegou em 2009 oficialmente, apesar da gente ter tido as pirataria lá. Mas vocês lembram de uma coisinha chamada crise de 2008? Nos Estados Unidos? Foi a bolha imobiliária? A bolha, né? Que ferrou com o poder de compra de todo mundo. E que eu lembre, o videogame ainda tava vendendo. Então qual é a desculpa da Sony agora? Por que lá atrás ela conseguiu e aqui ela não conseguiu? Passando fome, né? Engraçado que 2008 foi quando lançaram o PS3 também, né? Foi meio que na corrida. E o PS3 sofreu. Sofreu, mas foi por prepotência vinda lá do PS2. Porque eles pegaram ali o ranking ali, né? O ponto mais alto ali e falou, opa, vamos fazer aqui o PS3. E ele foi lançado no Brasil a R$7.000 ou a R$8.000, por aí, o PS3. Sim, isso naquela época, né? Naquela época. Hoje já seria caro. E até nos Estados Unidos ele foi um console caro. Ele foi, acho que, $700. Quantos dólares? Por aí. $800. $400? Naquela época era caro pra não, caramba. 800. Nossa, gente, $800. Tinha o PS5 em $500. Por alto. Então, é porque ele tinha, ele realmente tinha um processador muito forte. No entanto, que na época, acho que uns 5 anos depois, a Unicamp usava PS3 como servidor. Porque o processador dele era muito potente. Era muito potente. Vou só me corrigir aqui rapidinho, porque eu falei besteira, tá? Era $499 o modelo de 20 GB. Caramba, e caro. $599 o modelo de 60 GB. Caríssimo. Só que 2006. Caríssimo. $600 naquela época era grana, gente. Vamos ainda pensar, é né? muita grana. Isso corrigido pela inflação deve dar pelo menos o dobro. Por aí. Deve dar uns $1.200 aí no mínimo, essa brincadeira. Sim. Ao contrário do que o pessoal acha, Estados Unidos também tem inflação, tá? Não é exclusividade nossa, Ué, não. É mesmo? Poxa. Quem diria, né? Que coisa. Ora. Aí, pensar que PS3 tem a loja de usado aqui na minha rua que vende a 50 euros. PS3 Slim. Nossa Senhora. Com controle e tudo. Você vê a loucura, né? E teve outra também. Essa foi a primeira geração de consoles que eu vi. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu sou o orelha aqui hoje. Que o console foi passando o tempo, ele foi ficando mais caro ao invés de mais barato, né? Muito mais. O PS5, sim, teve os reajustes. Mas fala aí, Kate. Não, é porque o videogame, ele sempre foi um hobby caro, né? Ele sempre foi. Sempre foi um hobby caro. A gente pode ver até pelos consoles que vieram pro Brasil e que eram fabricados no Brasil até pela Tectoy.
que tinha Mega Drive, que foi fabricado pela Tectoy, porque naquela época não podia importar, né, já o aparelho montado, ele tinha que ser montado e produzido aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Então muitos videogames aí, até da Nintendo, foram montados aqui no Brasil. E mesmo assim eram caros, porque pagava... O imposto é muito, muito alto. Até hoje, né, eu acho que tem essa questão do imposto alto com videogames. Mas na minha concepção, o videogame sempre foi muito caro, em todos os aspectos, assim. Tanto é que, assim, a gente lembra da nossa infância. A gente ia jogar videogame na casa do primo, na casa do amigo. Nem todo mundo tinha videogame. Hoje você vê que tem uma galera aí e tal, que muito mais que tem videogame. Tem a galera do PC, óbvio, o PC é a plataforma que é a mais jogada, na minha concepção, mas amplificou, né? Porque você tem a Nintendo, você tem agora a Microsoft com o Xbox, você tem a Sony, então você tem um acesso maior, né? Com esses marketplaces, a maneira como você pode comprar e parcelar o seu videogame. Então, assim, tá mais acessível nesse aspecto, mas acessibilidade financeira não, porque ele ainda é um hobby caro. Você tem sempre os dois lados da moeda, né? Sim. É tenso porque hoje você tem muito mais, aparentemente, né? Muito mais opções para acessar os produtos, só que são produtos com custo de produção muito mais elevado, ao meu ver, muito por culpa das empresas que ficaram megalomaníacas em alguns aspectos. Nossa, total. Mas é interessante porque lá atrás, na década de 2000, por assim dizer, até 2010... a concorrência era mais ferrenha. Hoje em dia parece que não existe tanta concorrência porque cada uma tá jogando num nicho específico que a outra não entra. O que eu quero dizer com isso? Você não tem dentro do mundo dos consoles, né? Do PC é um mundo separado, completamente diferente. Mas dentro do mundo dos consoles você não tem, dentre as principais concorrentes, uma fazendo o que a outra faz. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor. O que chegou mais perto da Sony fazer o que a Nintendo faz? Com o Astro Bot. E o que chegou mais perto da Microsoft fazer o que a Sony faz? Talvez com um Gears of War da vida, que era bem cinemático, apesar de ter o gameplay de tiro, de cover shooter e tal, tinha uma história mais rebuscada, mais cinematográfica por trás, esse tipo de coisa. Então a gente meio que tem concorrência hoje, mas não tem. Ao contrário de lá de trás, porque todas as concorrentes queriam meio que atacar o mesmo público. Por mais que o PlayStation 2... eu esqueci o nome do cara lá. O responsável. Mas ele queria que o PlayStation 2 fosse pra todo mundo. E isso meio que já era a política da Nintendo, por exemplo, né? Ser family friendly, ser pra todo mundo. E o Xbox entrou mais ou menos na mesma pegada também. Funcionar pra todo mundo. Então todos eles estavam disputando a atenção das mesmas pessoas e isso gerava uma concorrência. Que foi o que gerou, por exemplo, eu mencionei, o PlayStation 2, o tempo foi passando, e os concorrentes dele também, os consoles foram ficando mais baratos. Saiu a versão Slim do PlayStation 2, por exemplo, a versão caixotão ficou mais barata. Eles brigavam por preço porque o público era o mesmo. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ah, não. Então, nessa época tinha muito aquela guerra do próprio hardware, né? Que tanto a Microsoft quanto a Sony e a Nintendo brigavam para ver quem era o console mais potente, né, mais poderoso da época. E era uma época que você só tinha opção para comprar um console, né? Então você tinha que escolher ali uma bandeira e hastear ela. Bem essa, viu? A gente faz isso até hoje, né? Exato. Tem gente que faz isso até hoje e fica segurando a bandeira em vez de ir lá e soltar e jogar um pouco mais de videogame, né? Jogar algumas coisas pra desopilar a cabeça aí. Mas eu acho interessante isso porque, assim, nessa mesma época que a gente tá falando sobre PlayStation tal, PlayStation 2, teve aí a saga daqueles pequenininhos que a gente já tem programa sobre isso, então você ouvinte que chegou hoje aqui, vai lá e procura o Nintendo DS e o PSP não temos programa ainda, né? Mas espero que a gente tenha algum dia sobre PSP e PS Vita. Mas nessa época aí vieram, né? O Nintendo DS, ele veio novembro de 2004 e o PSP, no Japão ele foi lançado primeiro, né? Em dezembro de 2004. No entanto que o PSP, se você for pesquisar os jogos, tem 1 trilhão de jogos com cara de japonesice
E o restante, poucos jogos assim. Do Kratos. Brincadeira. Mas tem bastante jogo Cara, que japonês. japonesice foi foda. Mas tem Cara, bastante que jogo japonês. japonesice. Ó, eu tô falando japonês porque eu sou descendente, tá? Então eu tenho licença poética pra falar sobre Tem japonês. literalmente um japonês na sala, não precisa se justificar, não. Se Hoje ele o não se Paquito tá em ofendeu, minoria ninguém aqui. mais vai. O Paquito está em Ô, minoria louco. aqui na nossa mesa digital de gravação. É verdade. Pera aí, já sei. Pra me incluir no clube, eu vou cometer um harakiri ali e já volto. Não, mas o Paquito já foi pro Japão e ele adora hentai. Então tá... Ele já tá liberado, né, pra fazer parte. Já tem lugar de fala. Mas Ai, então, meu Deus. por que eu citei esses dois portáteis? Porque essa questão de preço é muito interessante, porque o Nintendo DS, ele fez muito sucesso. Muito sucesso. Aí, quando saiu o 3DS, ele saiu muito caro e não vendeu nada. Aí, eles tiveram que reduzir o valor do 3DS. Aí, eles reduziram o valor do 3DS e quem foi o otário que comprou no lançamento, pagou super caro, eles deram um selo Nintendo lá, ó. Selo Nintendo aqui, ó, no seu console, selo digital, tá? No seu console que você foi o starter client aqui, não sei o que, coisa idiota, só selo de otário, né? Você ter gastado muito Miyamoto te chamando de trouxa pro mundo inteiro ver, né? Miyamoto virando e falando, obrigado, fera. E o PSP... Arigato, trouxa. Ele fez sucesso também. Só que aí chegou o PS Vita, caro pra cacete também, e foi fail também, sabe? O 3DS não foi fail. Depois que eles baixaram o valor, vendeu bem, fez muito sucesso, teve uma vida muito longa ali, no entanto que tem uma biblioteca maravilhosa, gigantesca, e ele era retro do DS. O PS Vita também era retro de PSP, mas o PS Vita não vendeu, porque era um videogame caro pra caramba. Fora que o memory card da Sony era proprietário, né? Quem teve Cybershot aí sabe dizer que o sim, cartão... eu tinha um celular da Sony na época, era um cartão bizarro. Que ele é do tamanho do cartão SD, mas as ranhuras dele eram diferentes, né? É um SD Pro, se eu não me engano, alguma coisa assim. MS Pro chama o cartãozinho. MS Pro. MS e era Pro, caro pra caramba, Era caro pra cacete, sim. O PSP, ele foi vendido... Quando ele foi vendido, ele tinha o pack Standard e tinha o pack Starter Pack, que eles falavam, né? Que acho que eram uns 80, 70 dólares a mais. E aí ele vinha com fone, vinha com cartão e vinha com uma case. E o mais caro ali era o cartão, com certeza, que o cartão era muito caro. E era um cartão de, acho que 8 ou 4 gigas, não lembro. Então, era ridículo, cara, era pequenininho. Era pequenininho, assim. Então, eu acho que foi uma das coisas que a Sony fez que realmente, assim, era caro. E foi meio que um tirinho no pé, né? Vamos dizer assim, que foi... E acho que essa versão mais barata dele só vendia no Japão. Nos Estados Unidos só foi a versão Starter Pack mesmo, que era mais cara. Soberba, no fim das contas, com o PSP, né? Tanto que muito dos jogos do PSP, apesar dele ter vendido bem, nem se compara com o que o Nintendo DS Ele vendeu. fez sucesso, Muitos jogos do PSP, especialmente os proprietários da Sony, foram portados pro PS2 no fim da vida dele também, pra dar uma compensada. Então, é de se imaginar. Mas ainda no tema aqui do console dessa geração, teve algum jogo que vocês bateram o olho, jogaram no console de vocês e que você ficou assim, nossa, esse aqui justificou precisar ser lançado para esse console aqui? Ou não teve nenhum desses que chamou a atenção nesse ponto? O único assim que eu digo que justifica ter o PS5, ter essa geração, é o Death Stranding 2. Não só pelos visuais, mas pela quantidade de efeitos e partículas e até pela forma de como o mapa é carregado. Né? Ele usa ali ao máximo o SSD do PS5, tanto que o loading das telas é instantâneo. Você, da tela inicial para voltar para onde você estava, assim, é 2 segundos. É bizarro. E tem umas fases, né? Tem umas zonas cinematográficas. Tem uma área ali que tem uns fogos de artifício. Mano, você não vê isso rodando em qualquer outro lugar.
São umas tomadas ali muito bonitas, muito... esquema de iluminação, de efeitos. É muito bonito esteticamente, faz sentido ali dentro daquela história maluca. E é algo que só uma geração atual, assim, é capaz de entregar. Entendi. E você, Kate? Você conseguiu... É porque a Kate, o processador dela é de PS4 ainda, ela demora um pouco pra carregar, né? Você conseguiu? É de PS2 ainda. Tô zoando. Assim, cara, que justifica a geração é muito difícil, porque tem jogo ali que, se você tirar um pouquinho daquela frescurada da água mais bonita, ele roda no PS4, sim. Pode rodar peidando, mas roda. Você não vê o Nintendo Switch 1 aí todo cansado? Tá rodando um monte de coisa ainda. Então, assim, eu acho que o que justifica, não que se justifica, mas assim, uma maneira legal deles apresentarem o PS5 foi essa otimização aí que o Naga falou do Death Stranding. Realmente, assim, é na hora. O Spider-Man também, quando você faz Fast Travel e ele cai no mapa onde você apontou ali pra ele ir, ele já cai no mapa como se tivesse jogado, se tivesse pego o Homem-Aranha assim e jogado ali de cima, assim, o mapa ele já vai carregando. Então, assim, a questão do SSD ajudou muito no tempo de loading e processamento, muito mais rápido mesmo. E um jogo que eu achei bem impressionante quando eu joguei foi o Returnal. Tudo bem, isso daí dá pra você rodar no PC? Dá, tanto é que ele tem pro PC também. Mas pra quem é consolista, assim, ter aquilo foi algo muito fora da casinha. No entanto que, assim, eu poderia desligar o meu console e deixar ele ali no stand-by, voltar, e o jogo tava ali no mesmo momento que eu parei. Dá pra você fazer isso no Switch 1 também? Dá. Mas vamos botar como exemplo aqui um console com mais poder de processamento, com um gráfico muito mais potente, né? O Xbox faz isso também. E o Xbox faz isso também, não com um jogo como o PS5 faz, mas com 4 jogos. Se você quiser deixar ele lá em stand-by. Então, assim, você pode deixar stand-by e tirar o negócio da tomada. Aí você coloca lá de novo, o jogo vai estar onde você parou. Eu acho isso impressionante. Pra mim, que eu era consolista e vi isso, eu falei, uau! Finalmente! O que o PC tem há muitos anos, estamos tendo agora. Mas foi isso. E o tempo de loading, que acho que o tempo de loading eu achei que melhorou muito, muito mesmo. Não, fora que também tem a questão gráfica. Beleza, tem a questão gráfica, mas eu acho que o salto gráfico, ele não é tanto quanto foi pra gente, tipo, de um PS2, sabe? Não sei. Eu tenho essa perspectiva, assim. Não sei. Não sei como foi pra vocês. Eu acho que quando a gente saiu do PS1 pro PS2, foi um choque absurdo. Não tem como negar. Quando a gente saiu do Super Nintendo pro PS1, já foi um choque, porque a gente viu um 3D funcional ali. Mudança literal de dimensões, né? Exato. Mas até do PS2 pro PS3 teve uma mudança bem forte também. Essa época eu não peguei porque eu fiquei meio de fora dos consoles, então não consigo opinar. Mas de PS2 pra PS3, beleza. PS3 pra PS4, por exemplo, já teve esse mesmo nível, algum nível parecido de choque? Graficamente falando? Pouco, hein? Bem pouco. Bem pouco, não foi muito, não. Eu acho que lá pra metade do PS4, quase pro final do PS4, que você tem um The Last of Us, você já... no PS3 o Last of Us? É PS3, final da vida do PS3, The Last of Us. Você pega o Last of Us 1 e o Last of Us 2, é brutal, assim, a diferença. É brutal, é brutal. Você consegue notar a diferença, mas eu, como jogadora que saí de um Nintendo 64, Game Boy, e fui pra um PS2, eu fiquei impressionada. Gente, isso aqui é muito, muito videogames, que é isso? É o futuro. Né? Nossa, era o futuro. Chegou. Porque nesse interlúdio aí, eu joguei no PC, né? Eu tive, mas meu PC era bem capenguinha, né? Eu jogava umas coisinhas, tipo The Sims, eram umas coisas bem SimCity, essas coisas assim, bem de boas. Mas depois que eu tive um PS2, que aí eu
o jogo que eu coloquei ali do PS2 foi Silent Hill The Room, que é o 4. Eu falei, meu Deus, as coisas estão mais redondas aqui. Impressionante. Porque você sai do 2, que é um jogaço de fato, né? Isso, o 2 é muito bom, mas você vê a evolução gráfica dentro da própria geração. Do 2 pro 4 é um absurdo, como que o gráfico ficou melhor. E até trazendo pra minha seara aqui do RPG, cara. A primeira vez que eu joguei como diz a Kate, o Final Fantasy do menino Ney, Final Fantasy X, cara, eu vi aquela cutscene de abertura, eu fiquei maluco, velho. Mas tocando aquele heavy metal sinistro lá do Otherworld, é de explodir a cabeça. E dentro da geração a mesma coisa. Você vai ver o Final Fantasy XII, por exemplo, que o Paulo adora aí. Cara, mais bonito até graficamente do que o 10. Pô, verdade, né? Tinha muito disso, né? Jogos dentro do mesmo console, você conseguia ter uma qualidade gráfica até melhor, né? E não vai longe, até os jogos mais estilizados. Dá um exemplo aqui, Okami, por exemplo, a Capcom. Nossa, sim. Esse jogo é bonito até hoje. Proprietários da Sony mesmo, o próprio Wild Arms 3, aquele cel shading bonito, sabe? Meio quadradão, mas como tem aquele filtro de anime, aquele filtro de cel shading, ele envelheceu muito mais devagar. Mas isso até me preocupa um pouco. Porque a gente tá há, sei lá, 20 anos, 30 anos de alguns dos consoles que a gente foi convivendo aí. Uhum. E a gente consegue lembrar vários jogos que, pra nós, representam aquele console e pessoas diferentes vão lembrar de jogos diferentes. Sim. Eu, observador de fora, não vejo isso na geração PS4, PS5. Ou é loucura da minha cabeça? Vocês conseguem ver daqui 20, 30 anos os jogadores que começaram com o console hoje conseguindo mencionar 20, 30 jogos dessa geração. Eu vou considerar praticamente uma geração só. O que saiu pra um, saiu pra outro. Vocês conseguem ver daqui 20, 30 anos a galera lembrando de tantos jogos com tanta qualidade e que marcaram tanto? Vai ter só os players grandes ali, né? O God of War, o Homem-Aranha, né? Talvez o Elden Ring, né? Pela importância dele. O próprio Death Stranding, mas fora isso, esses jogos mais lado B dificilmente vão ser lembrados, viu? O próprio Horizon Zero Dawn eu acho que vai ser facilmente esquecido ali no churrasco. Eu jamais esquecerei esse jogo, o ódio que senti me marcou demais. Especialmente por causa do Forbidden West, na minha opinião. As sequências da Sony desgastaram muitos jogos dos quais eles vieram. Porque tem até esse meme, né? Sony vai fazer sequência, você já fica preocupado. É o meme do desenho do cavalo, né? O desenho do cavalo. O cavalo bonito lá. Mas hoje, vocês acham que a Nintendo, ela é concorrente direto de PS5 e Xbox? Series S, X, enfim. O que vocês acham? Cara, a Nintendo, pra mim, é hoje... Isso vem de um hater da empresa convicto, né? Mas a Nintendo é hoje o que a Sony foi lá atrás com o PlayStation 2. Ela tá muito na frente. Muito na frente. Ela faz videogame de fato. Ela não tenta... Que é o meu principal problema com as outras duas produtoras. Mais a Sony. A Microsoft ainda faz videogames. Mas elas tentam trazer muito de outra mídia pra dentro de um espaço onde nem sempre cabe, que é a mídia do cinema. A Nintendo não. Ela quer fazer o videogame, você vai jogar o videogame, você não vai ficar se perguntando toda a filosofia por trás do pensamento do Mario tentando salvar a princesa, ou a hierarquia do reino do cogumelo, ou algo assim. Você só vai pular em cima de tartaruga, passar a fase, zerar o jogo e seguir sua vida, sabe? Então... E tem dado certo, porque o Switch é um dos videogames mais vendidos da história. O Switch 1.5 aí tá caminhando pra ser um videogame bem vendido também. Bastou sair um jogo que, pra mim, pros meus gostos, é um jogo mais ou menos, mas que é um pouco diferente, que tá atrelado a uma franquia grande e que vendeu horrores, foi Pocópia. Também tem essa questão da... Eu acho que a Nintendo meio que se conformou em ser o segundo lugar, né? Tanto que o Switch você vê hoje em dia como o segundo console de muita gente, né?
Você tem um PC ou você tem um PS5, Xbox como principal e o Switch ali como um backup, né? Justamente por causa dos exclusivos aí que o Paquito comentou, né? A Nintendo sempre foi isso, na real. Década de 90 nem tanto, né? Vamos ser justos também. Porque década de 90 era a corrida pelo gráfico. E a Nintendo estava nessa corrida também, tanto que o marketing do Super Nintendo era em cima do quão mais poderoso ele era em relação ao Mega Drive. Mas depois que a Nintendo parou de competir pro gráfico, ela se especializou em fazer o que ela já fazia. Porque me dá a sensação de que na época do Nintendo 64, na época do GameCube, ela meio que deixou isso em segundo plano para perseguir potencial gráfico. Não sei se é uma impressão que eu tenho, mas que depois, com o Wii, ela acertou muito, né? Porque o Wii vendeu pra caramba. E era a Nintendo fazendo coisas de Nintendo pra nintendista. O Wii foi basicamente isso. Deu aquela derrapada no Wii U, e aí parece que toda empresa de videogame nessa doideira faz isso, né? Não pode ter um console bem sucedido que acha que é o dono do mundo, que pode fazer qualquer coisa, aí vem o console seguinte e mostra pra ela que não é bem assim. Sony foi assim, com o PlayStation 2 pro 3, Nintendo foi assim do Super Nintendo pro 64 e o GameCube, foi assim do Wii pro Wii U. Espero que não seja assim do Switch pro Switch 2, né? Mas o tempo vai dizer. Mas ela se especializou em fazer o que ela já fazia bem. Eu acho isso positivo, sabe? O Switch 2 eu acho que não vai ser tão fracasso, porque ele é basicamente um Switch 1 melhorado, né? Não tem como... Sim. Não tem como mexer, não tem como errar, né? perder, não tem como errar num time que já tá ganhando, né? E no caso do Wii U, como foi apesar dele ter sido esse fracasso, eu acho que ali já teve o embrião ali pro que o Switch é hoje, né? Você tinha aquela questão do controle, né, em forma de tablet. Eu acho que muita da ideia do Switch já começou ali. Que já deriva isso já deriva desde o DS, né? Essa questão de você ter duas telas. O Wii U meio que foi uma forma de emular isso no seu sofá. E o Switch foi uma evolução natural disso, né? Em vez de eu ter duas telas, uma no meu colo e outra na TV, eu vou ter só uma no meu colo. E deu super certo. Toda essa evolução da Nintendo foi algo gradual que vem desde o Nintendo DS. Colaborando, complementando, eu acho que o que ajudou muito a Nintendo a sair na frente nessa geração foi algo que ela fazia lá atrás, deixou de fazer, as concorrentes começaram a fazer, e aqui ela voltou a fazer, que era facilitar para os third party. O Super Nintendo, ela tinha muitos acordos, né, para o Super Nintendo, e muitas desenvolvedoras fizeram um jogo pro Super Nintendo. Tinha um acordo meio zoado, que era um acordo de exclusividade, que você só podia lançar... Se você fizesse um jogo na versão do Super Nintendo, aquela versão não podia sair exatamente igual pro outro console. Só quem foi quebrar isso foi o Street Fighter, que a Capcom na época podia. Dane-se. Mas no Switch, acho que a Kate pode até me confirmar, ele ficou conhecido como a casa dos indies, por exemplo. Ele tava com uma arquitetura muito mais amigável, eu imagino, e eu imagino que os contratos de distribuição também estavam muito mais amigáveis. Porque você não ouvia a mesma coisa da Sony, por exemplo, da Microsoft, apesar de existir o Game Pass, por exemplo, que vários indies saíam lá também. E o que é engraçado, porque a própria Microsoft, não lembro em qual geração, se foi no 360 ou no One, vocês me corrigem aí qualquer coisa, ela botou dinheiro nesses estúdios menores para caçar talentos, financiar jogos menores e tal, lançar na plataforma dela, né, no Game Pass. O PS4, no começo dele, teve um programa de iniciativa da Sony, que era o Fundo de Desenvolvedores, que ele foi criado na época do PS Vita, e ele veio bem forte no começo do PS4, porque o PS4, ele foi lançado sem jogo. Assim, sem jogo quando eu falo, é tipo um jogo exclusivo que aí a gente cai naquela conversa anterior, que é um jogo que vai justificar aquela geração, sabe? Ele saiu, quando o PS4 saiu ali na GameStop, na loja mesmo, se pegar, ele tinha 2 jogos ali que saiu com ele, o Killzone e o Need for Speed. Eu não vou lembrar qual, o Need for Speed Rivals. Esses 2 jogos eram, assim, entre aspas, os principais que você tinha ali. Aí depois lançou o Tomb Raider,
que esse Tomb Raider... Não, acho que foi o Rise que foi exclusivo para Xbox. Mas dessa trilogia que temos atual do Tomb Raider, o primeiro saiu na época depois de uns 4 meses assim de PS4. Então ele também não tinha grandes jogos de... Assim, que falaria, olha, compra esse PS4 aqui que você vai ter potência do videogame. Então ele expandiu esse programa essa divisão, né, de jogos indies no começo do PS4, justamente porque a própria Sony reconhecia que ele não tinha grandes jogos de lançamento, assim como foi o Wii U, né? Só que no quesito Wii U, não tinha essa coisa do jogo indie. Ele realmente não veio com nada, nem o Kirby. KK. Que normalmente veio, Kirby tem todos os consoles aí da Nintendo e não veio, velho. E não veio. Caralho. Ai, meu Deus, de graça. De graça. Mas não tinha, cara. Eu lembro quando ele lançou o PS4. Não tinha. Tinha. O PS4 chegou até o Infamous, né? No começo. Teve o Infamous 2. Infamous 2 era porque bem legal. O primeiro foi o do PS3. O 2 era bem legal. Mas ele lançou bem depois. Mas a questão dos indies no Switch, eu li em algum lugar isso aí que pra você publicar os indies no Switch é muito mais fácil do que em qualquer outra plataforma, né? Além da arquitetura dele que ser muito parecida com um jogo de celular, tem a questão da loja da Nintendo, que tinha uma época que eles não barravam nada. Inclusive isso foi um problema, porque chegou a ter muitos indies que faziam cópias mal feitas, né, de jogos famosos. O próprio GTA, né, inventaram um grande Theft City. Aí vendiam lá como se fosse um GTA mal feito. Nossa, sabia dessa não. Tem muito disso. Tem cópias baratas de jogos grandes. E foi até por conta disso que revisitaram as regras e passaram a barrar barrar algumas coisas na lojinha do Switch. Mas antes tinha esse problema, sim. O legal é que eles barram isso, mas não barram tipo o Super Hentai Adventures Oni-chan Edition que aparece na front page lá se você não tiver o modo parental ligado, né? Me disseram. Na época do começo do Nintendo Switch, você entrava na lojinha, era só putaria, gente. Sério mesmo, só tinha coisa de putaria. Na verdade, infelizmente isso ainda acontece muito. Aí, é porque a lojinha do Nintendo Switch, ela foi melhorando com o tempo. Assim, e ainda assim é meio merda. Mas do começo ali, era zoado, não tinha filtro, assim... Você não conseguia filtrar muito bem. E assim, você colocava lá na pesquisa um jogo, saía umas coisas nada a ver. Assim, muito nada a ver. Mas é que melhorou. Hoje tá bem melhor. Mas a interface da loja do Nintendo Switch 1 é horrorosa. Nossa. Não tem nem música, pô. Do Wii não tinha musiquinha? Nossa, nem ideia. No Nintendo DS tinha uma musiquinha tocando. Tinha uma musiquinha, eu acho que no Wii também tinha uma musiquinha super simpática, assim, uma bonitinha. Agora acho que a loja música tem. Sem música, a loja do Switch já trava, Kate. Imagina com música. Pode crer, isso é verdade. Verdade. Isso é verdade, nossa, que triste. Nintendo e internet são praticamente duas retas paralelas, né? Se fosse por fax, funcionaria melhor. Certamente. Caraca. Mas, se você mandasse uma carta pro Miyamoto e ele mandasse uma revista com jogos, eu acho que funcionaria melhor. Mandar um catálogo de papel, né? Manda um PDF por e-mail pra ele. Ai, meu Deus. Mas, infelizmente tinha esse problema no Switch. Mas o que a gente vê agora, por exemplo, do Switch 2, não teve uma distribuição ampla de dev kit pro Switch 2. A Nintendo, ela não distribuiu. E até hoje parece que é uma coisa muito difícil de você conseguir. E isso é ruim pra quem é desenvolvedor indie. Porque só vai sair as grandes, né? As thirds aí. E os indies vão ficar um pouquinho de fora. Ou até mesmo vão demorar pra chegar aí pro Nintendo Switch 2.
No entanto, que é muito comum a gente ver o indie lançando pro Switch 1, tendo só a versão do Switch 1. Ele roda no Switch 2, mas ele não tem a versão dele do Switch 2 por conta do Dev Kit, que a Nintendo não facilitou, né? Que ela teve muito esse medo de vazar toda a configuração do console dela, Nintendo Switch 2, não sei o que na época e tal. E agora parece que mesmo assim ainda é difícil de você conseguir. A Sony, com essa questão do que eu tinha citado do PS Vita e do PS4, eles tinham um programa de Dev Kit que era muito fácil de você conseguir o Dev Kit do PlayStation 4 e do PS Vita para você poder fazer jogos indies mesmo para essas plataformas. Agora eu não sei como que é do PS5, do Xbox, mas eu sei que da Nintendo é um pouquinho ruim aí pro desenvolvedor indie. Esse negócio de vazar dados aí vazou até custo do Pokémon. Estou com medo de vazar mais o quê? Deve ter vazado até a cor da cueca do CEO nesses e-mails. Vazou o Teralink lá do Pokémon. Até aproveitar e fazer essa pergunta também, já que eu mencionei custo. Vocês não acham que tá um pouco megalomaníaco demais esses custos de jogos AAA hoje em dia, não? Isso é uma coisa que a Nintendo tá acertando também. Assim, falando bem e falando mal ao mesmo tempo. Ela faz o jogo com um troco de padaria, vende a preço de jogo AAA, embolsa o lucro e é isso aí, tá ligado? E tá dando certo. E eu não tô vendo isso das outras empresas. É jogo bizarramente caro, o bagulho tem que vender centenas de milhões de cópias pra se pagar e não dá certo. Fala aí, Naga, você acha isso? Não, demais. É que tem todo esse investimento em engines novas, né? Em hardware para você fazer o maior gráfico possível, né? Aquelas equipes imensas para você ter que ter um mundo aberto de 300 km quadrados, 300 mil sidequests, personagens com NPCs com rotinas diferentes e não sei o que. Tudo isso vai envolver ali um esforço tremendo de artistas, de programação, de modelagem 3D, né, de voz, de efeitos, enfim. E tudo isso vai fazer com que você tenha um verdadeiro exército de pessoas para desenvolver os jogos, né? E isso é caro, né? Tanto que o GTA 6 aí que estão falando que é um jogo que vai ser o primeiro jogo que vai custar $1 bilhão. E por causa de tudo isso, né? Tem muitos profissionais trabalhando nisso por anos e o custo vai se acumulando. É isso que a gente não tá falando de marketing, né? Porque hoje em dia, se você abre um Instagram, por exemplo, vem propaganda de tudo que é tipo de jogo. Né? Na TV, de vez em quando aqui na TV portuguesa aparece algumas propagandas de jogos do PS5, banner também em ponto de ônibus, enfim, tem muita propaganda e marketing também a gente sabe que não é barato, né? Você fazer a promoção desses jogos não é algo trivial. Destiny gastou mais em marketing do que no desenvolvimento. Fica a dica aqui. E a gente percebe quando joga, tô brincando. Mas não é a Kate se ela não falar mal de Destiny. Ai, não... Ó, eu tenho licença poética, tá ligado? Pode. A Kate é aquele pessoal da Steam que tem 5.000 horas de jogo e faz o review. É uma bosta. Não vale seu tempo. 5.000 horas, tá ligado? Perdi meu tempo pra você não perder o seu, de nada. Só compre se estiver em promoção. Isso. Mas o que o Naga falou aí do GTA, que vai custar $1 bilhão. Ó, teve uma invasão hacker aí dos dados aí da Rockstar. E foi dito que a Rockstar, por dia, tá? Tô falando por dia, ela ganha 1,3 milhões por dia de dólares. Por dia. No GTA Online. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí, essa questão do desenvolvimento, realmente, ele tá muito caro.
O Spider-Man 2, ele teve um custo de 315 milhões de dólares. Esse custo é de desenvolvimento, fora marketing. Fora o marketing. Então, para ele se pagar, ele teria que vender quase 8 milhões de cópias. Então, assim, cara, é uma coisa bizarra. Aí a gente vai lá na época do PS2, um jogo de grande sucesso vendia quantas cópias, gente? 300 mil, 500 mil, 1 milhão? Não chegava nem a 5 milhões. É muito doido. Mais ou menos. No caso de GTA, que é o ponto fora da curva de tudo, o San Andreas vendeu 17 milhões de cópias, 14, 17 milhões. Caraca, é muita coisa. É muita coisa. É. E a gente nem tinha digital tão bem, né, naquela época. Então, tem essa, sua cópia física mesmo. E lembrando que a pirataria comeu solta naquela época também. Então sabe-se lá quantas cópias não oficiais de GTA San Andreas tem por aí também. Mas foi na casa das dezenas de milhões mesmo. Não sei se na época do lançamento, que acho que ele é de 2004, 2005, ou se até hoje de outras formas aí. Mas GTA sempre foi um ponto fora da curva mesmo, não tem o que fazer não. Mas também com certeza não custou o que o 5 custou, por exemplo, depois dele. Deve ter custado horrores também. E é um dos grandes problemas afetando, por exemplo, a franquia Final Fantasy. Você pega um Final Fantasy XVI, por exemplo, a Square fala que não atingiu as expectativas. Aí você pega um Final Fantasy Pixel Remaster, eles comemoram 3 milhões de vendas, 5 milhões de vendas, alguma coisa assim. Exatamente. Ou seja, tá discrepante, né? Nossa. O Final Fantasy teve essa parada, ele vendeu acho que 20 milhões de cópias, não foi? Algo assim? Não. Vamos ver quanto que ele vendeu. Eu acho que ele não chegou nem em 5 milhões. Não, mas vendeu pra caralho. 3 milhões e meio. Assim 3 milhões e meio. 3 milhões e meio, exatamente. Vendeu bastante. Multiplica isso aí por 60. Faz uma conta de padeiro aí rapidão ao vivaço. Então, ó, 18, 3,5 dá aí, ó, 18 milhões. 20 milhões, vai, arredondando. Então, só o custo de produção foi 120 milhões. Realmente foi prejuízo. Fora o marketing. Milhões não foi nenhuma boss fight daquele jogo. Aliás, enfim. Caraca. Nossa senhora. A gente vai ser muito xingado. Todo mundo fazendo piadocas ofensivas e depreciativas aqui com os jogos. Não, eu vou ser xingado agora. Final Fantasy VII Rebirth. A segunda parte de uma trilogia. Eu tô falando só o Rebirth, tá? Sabe quanto ele custou? Eu falei errado o Final Fantasy. Tá? O Final Fantasy XVI foi entre 50 e 60 milhões. O Rebirth custou 120. Meu Deus. Pra fazer. Imagina o marketing desse negócio. E é a segunda parte. Então a gente imagina que o remake, supondo que seja o mesmo grau ali de produção, foi mais cento e cacetada. E sabe como eu imagino que não vendeu tanto assim? Que a Square sempre manda aqueles banners na rede social quando o jogo bate 3 milhões, 3 milhões e meio, 5 milhões, etc. Entendeu? E eu não vi isso dos Final Fantasy Remake e Rebirth. Eu não acho que esses jogos venderam. É verdade. Eles fazem uma arte especial, né? Isso, eles fizeram pro Pixel Remaster, eles fizeram pros Octopath Traveler, fazem pro Dragon Quest. Eu não vi do Final Fantasy VII Remake e Rebirth aí. Ou se eu vi, ou se apareceu, não foi com tipo um mês depois. Tem mais de ano que esses jogos saíram. E eu não vi isso ainda. Pra efeitos de comparação, o Clair Obscur saiu abril do ano passado. Abril de 25. Ele com um mês pegou 3 milhões de cópias lá e os caras fizeram o banner lá. Um banner até sugestivo, né? Com a Luna e com o pé de fora lá. Mas tudo bem. O cara sabe o que o público dele quer, né? Francês é que sabe fazer jogo. Por mais jogos franceses, por favor. Mas é muito doido isso, porque essa megalomania aí de custo de desenvolvimento de jogos, ela escalonou tanto, porque, mais uma vez a gente citando aí a nossa esquecível aí pandemia, graças a Deus, que aumentou muito a indústria dos jogos, o investimento, né? Porque as pessoas ficavam em casa, assistiam stream de jogos, pô, coisa interessante e tal, vou comprar. Aí comprava um console, mesmo que seja um Nintendo Switch. Então, o número de jogadores aumentou, então o mercado aqueceu. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a investir em estúdio.
Tencent e tal, vários estúdios aí, os árabes compraram muitas coisas ali de estúdio, um mercado muito aquecido, só que em 2023, ali, 24, a galera foi percebendo que pra fazer um jogo demora 7 anos, pra fazer um jogo gigantesco, assim, um jogo uau, demora muito tempo o desenvolvimento, não faz assim, não é que nem uma série do Netflix que você grava em um ano, é muitos anos que você tem que investir. Então, por isso que a gente vê agora essa questão de fechamento de estúdio, muito projeto cancelado. Para continuar esse projeto precisava de mais 20 milhões de dólares. A galera não tem esse dinheiro, não tem mais investidor, não tem, esse mercado não está mais tão aquecido como ele estava antigamente, né? Então, eu acho que a tendência agora não é termos mais tantos jogos tão caros assim, tão super produções tipo cinema Marvel, assim, sabe? Não sei. Eu acho que mais ou menos vai ser isso. Eu imagino que vai também, porque você mencionou cinema Marvel, é até conveniente falar, porque a indústria dos games está cometendo o mesmo erro que a indústria do cinema cometeu. Eu concordo. Parece que uma virou espelho do outro. Tipo, as produções maiores do cinema também viraram um negócio megalomaníaco. Filmes que não se pagam só com a bilheteria, que você tem que fazer parcerias para vender merchandising por fora, etc e tal. A própria Square Enix está sofrendo com isso, porque nos últimos reportes anuais, eu não li o que saiu agora em março, desse ano de 26, mas eu li o de 25 e eu li o de 24. Eles estavam com muitos problemas para vender jogo. O que estava segurando eles, óbvio, os jogos também não estão quebrando a empresa, né? Não entendam dessa forma. Mas o que estava segurando muito eles era a venda de merchandising. Porque no reporte anual, nos anos que saíram o Final Fantasy VII Remake e o Rebirth, eles mencionaram lá que, apesar de serem jogos de uma franquia conhecida, as vendas não estão correspondendo. Mas o nosso setor de merchandising, os nossos outros setores colaboraram para a gente ter um resultado satisfatório, por assim dizer. É todo um corporativez que eu não vou ficar falando aqui, mas por alto foi isso. Tem toda a questão também do Final Fantasy ser um jogo em partes, né? E tá demorando demais pra sair cada parte, né? Por que eu vou gastar $60 num jogo que é uma parte 2 de uma trilogia que só vou saber o final da história daqui a 10 anos? Não faz sentido, Sei né? nem se eu vou estar vivo. Sei nem se eu vou estar vivo. Sei nem se o diretor dessa trilogia vai estar vivo. Mas a questão da venda do Rebirth, normalmente quando você tem jogos sequenciais assim, o primeiro sempre vende mais. Porque aí todo mundo curioso com aquela história e tal. Aí o segundo, a galera que não gostou do primeiro não vai comprar o segundo. E a galera que não conhece o jogo não vai comprar o segundo. Pode ser que venda mais o primeiro. No entanto que assim, você vai ver promoção do 1. Pra engajar a galera a comprar um, pra ver se ela fica ali naquela IP e tem a sequência. Então é até assim, lucrativo do ponto de vista da empresa você baratear o 1, né? Pra você ter fidelizar ali esse cliente. Mas normalmente, cara, se o primeiro não vendeu bem, o segundo não vai vender mais que o primeiro. Isso assim, a menos que seja o Cogideus aí que vocês falam aí, né? Que venda bem o Death Stranding 2. Aí é outra história. Então, tem alguns problemas nisso aí. Eu não vou dar spoiler. Mas se você jogar o Final Fantasy VII Remake, você vai entender por que afetou a venda do Rebirth. Eu joguei. Você jogou até o final? Joguei até o final, hein? Até o final. Então você sabe por que o Rebirth não vendeu o esperado. Não vou dar spoiler aqui, mas tá mais do que justificado. Eu tô curioso pra ver como essa trolha vai terminar. Mas tá bem justificado o fracasso dele nos olhos do público, até da Square Enix. Né? Vou me conter aqui, não vou tiltar com Final Fantasy Rebirth aqui, pelo amor de Deus. Já não basta o Dark Souls. Me segurem, eu estou prestes a cometer atos de violência contra o próximo, porque o próximo é um arrombado. Eu tava contido ainda naquela conversa do Dark Souls. O Final Fantasy Rebirth literalmente ferve o meu sangue quando eu começo a falar dele. E eu nem sou tão fã assim de Final Fantasy VII, tá? Eu acho um bom jogo, mas, cara, o que fizeram nessa até então duologia é de emputecer qualquer um.
Eu imagino que quem é fã daquele jogo provavelmente não vai querer ver o nome do Nomura nunca mais na vida dele. Se vê o Nomura na rua, vai dar um soco nele. Opa, fomos invadidos por um alquimista aí? Tomamos Fala um pessoal, drink. acabei de chegar, tava meio perdido. Na verdade, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Mencionaram aí meu queridíssimo Nomura, aparecia aqui. Imagino que vocês estão falando muito bem de Final Fantasy Rebirth, é isso mesmo? Opa, bem demais. Bem pra caramba. Ainda bem que Não, tava a gente perdido, tava- né? Olha. Só que nossa que se perdeu nesse papo aí. Mas até aproveitar, queria perguntar pra vocês, já que estamos praticamente no fim da vida útil de uma geração inteira, que ao meu ver nem aconteceu, porque não teve nada de marcante nesse negócio pra fins de exclusivo, por exemplo. O que vocês esperam? A Nintendo já está na geração nova dela do Switch 2, né? Mas acho que cabe também. Quais são as expectativas de vocês para um Xbox novo, um PlayStation 6, ou coisas assim indo pra frente? Ou não só expectativa, mas o que vocês, como apreciadores dessa arte, que eu imagino estão incomodados com o rumo que ela tomou também, gostariam de ver mudados nesse processo de fazer videogame para a próxima geração? Nada. Pergunta difícil. O hype tá tanto que a gente tá até sem palavras, né? Cara, o pior é que realmente, eu parei pra pensar, cara, o que eu poderia esperar de uma nova geração do AAA? Cara, só que eu, ultimamente, tô tão desanimado com o AAA que eu não consigo ver realmente nada, assim, tipo, nossa, isso aqui faria eu hypar de novo a jogo grande. Cara, eu realmente não consigo ver nada, tipo, se tornar indie. Vende a empresa e paga bem o desenvolvedor pra todo mundo desenvolver o próprio jogo, ponto, tá ligado? Diminuir o escopo, talvez, né? Acho que seria o primeiro passo. Falando mais sério, seria isso. Tipo, fazer jogos menores, com escopo menor, mas bem mais trabalhados, sabe? A indústria indie tá mostrando que isso dá certo, né? Se a gente for pegar os lançamentos indies desse ano só até o mês de abril, cara, fevereiro a gente teve o Mildgenix, março a gente teve o Slay the Spire, e foram jogos com premissas mais simples, um escopo um pouco menor, mas que o Slay the Spire, por exemplo, bateu o pico de 500 mil jogadores na Steam. Tipo, é um jogo de carta, tá ligado? É absurdo. É que tá todo mundo saturado muito, tipo, de jogos gigantescos, mas extremamente vazio, tá ligado? Eu não digo só, tipo, de mundo aberto. Tipo, que é o de lá desde da época do PlayStation 3, né? Que era um mundo aberto vasto e gigantesco sem nada pra fazer. Eu digo gigantesco até em escopo mesmo, tipo, um jogo que, um orçamento gigantesco, com uma equipe gigantesca que no final, tipo, é só mais um do que já tem aí feito aí em fábrica há anos, sabe? Ninguém mais suporta isso. Então a indústria indie meio que tá alimentando essa galera que já não aguenta mais, tá ligado? E, cara, eu só acho assim, se os AAA quiserem realmente atrair um público de qualidade de novo, cara, é só se eles começarem a fazer o que os indies fazem mesmo, cara. Não adianta. Tipo, explorar novas ideias e, tipo... Só que isso é arriscado demais pro AAA, tá ligado? Porque eles gastam muito dinheiro nisso por conta do escopo. Então, meio que não dá, tá ligado? Eles não conseguem, não dá. Mas o próprio Clair Obscur já meio que acabou mostrando que dá pra fazer um jogo legal sem ser um RPG gigante de 150 horas. Dá pra contar uma história boa sem ter uma equipe gigante, com poucos personagens, né? Então ele mostrou que dá pra ter uma experiência contida assim e ainda ser um jogo que tenha muito valor agregado, né? E que deixa um impacto no fim das contas, né? Eu acho muito difícil alguém terminar aquele jogo e não ficar olhando pra tela, no meu caso, do computador, por uns 5 minutos assim, tipo, que porra foi essa que eu acabei de ver? E pra mim, ele é o RPG da geração, assim, apesar de ele não ser exclusivo pra nenhuma plataforma, eu vejo ele como o RPG da geração. Foi o jogo que eu acho que 20, 30 anos pra frente, até respondendo a pergunta que eu mesmo fiz lá atrás, vai ser um jogo que as pessoas vão lembrar de bate-pronto, sabe? Uhum. Pô, o ano de 2025, qual jogo bacana que vocês lembram? O cara vai estalar os dedos e vai lembrar, Clair Obscur. Quem jogou, obviamente, quem deu a chance pro jogo, sabe? E eu não vejo isso acontecendo tanto nos jogos da Sony, nos jogos da Microsoft. Cara, assim, até da Nintendo, pra ser sincero. Porque a gente gosta dos jogos da Nintendo, mas como franquias no geral. Tipo, a gente gosta muito de Mario, a gente gosta muito de Zelda.
Mas é muito difícil você ver alguém mencionar um Zelda específico, assim. Ah, eu gosto muito desse Zelda. Normalmente é tipo, eu gosto de Zelda. Ponto. Ou, de novo, eu tô ficando maluco. Eu acho que o Breath of the Wild pegou esse posto, né? Por assim dizer. Quando a gente fala de Zelda, é ele que vem à cabeça. Eu acho que o Breath, ele furou bolha. Porque, assim, querendo ou não, eu achava Zelda bolha. Eu achava, assim, a franquia Zelda... Nossa, Kate, mas como assim? Mas você via Zelda... Mas, gente, até então, uns 8 anos atrás, entrei numa loja perguntando do amiibo de Zelda, ele trouxe o Link. Então, assim... Sabe, eu acho que o bagulho era muito... E não foi de sacanagem, não, porque... O cara saber diferenciar realmente furou a bolha. O outro vendedor falou, não, essa daí não é a certa. Mas... Gente, não é meme. Quando o vendedor tá aqui corrigindo, você sabe que furou a bolha. Então, é isso. É isso, sabe? Então, pra mim, eu acho que Zelda era assim, era um jogo de bolha, porque... Não que as pessoas não conheciam. As pessoas conheciam o nome Zelda, mas as pessoas não sabiam do que se tratava Zelda. Via o símbolo da Triforce, mas não sabia o que significa Triforce, quem que é Ganon, sabe? Eu acho que a questão de Zelda, ele furou a bolha lá no Breath. No Breath ele furou a bolha. Furou a bolha para outro tipo de público e deixou o público mais fiel, assim, de Zelda. Não mais fiel, mas teve pessoas que não achou legal o caminho que o Zelda Breath acabou tomando, que é bem diferente dos Zeldas anteriores. Se for jogar A Link to the Past e tal, esses outros Zeldas, você vai perceber que é um pouquinho mais diferente mesmo. Mas eu vejo Breath of the Wild muito como a realização da visão que o Miyamoto teve no Ocarina of Time. Sempre teve, sim. Eu tenho essa percepção. Que o Ocarina of Time, ele queria muito fazer isso aqui, voz da minha cabeça aqui, tá? Pra quem tá escutando. No Ocarina of Time, ele tinha essa visão que ele conseguiu realizar no Breath of the Wild, mas por conta da limitação do Nintendo 64, ele não conseguiu fazer. Pelo que eu vi de gameplay, eu consigo associar muito os dois. E o que veio depois do Ocarina, assim, olhando por cima, obviamente, eu sei que não são, mas eles são o Ocarina com outra mecânica. Tipo, a Twilight Princess é Ocarina, só que Wind Waker é Ocarina, só que aí você faz alguma coisa diferente pra diferenciar aquele jogo, mas eles são, na essência, um Ocarina of Time, ao meu ver. Sim, faz sentido, né? Todos os jogos do Zelda tem uma mecânica diferente, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Mas vocês têm razão. Acho que das franquias da Nintendo, o Zelda é o que é o menos... É o mais nichado, né? Tanto que até hoje tem essa discussão do gênero do Zelda, né? Se é um RPG, se é um jogo de ação, se não é. A discussão só fora daqui, né? Que aqui tá bem consolidado que é um RPG. É o ZRPG. Exatamente. É o ZRPG. ZRPG. E voltando só na questão aí dos consoles novos, uma coisa que eu esperaria, mas acho muito improvável, é o console se abrir para novas lojas. Por exemplo, você pega o PS5. Hoje em dia você está amarrado na PSN. Se um dia decidirem fechar a loja, tirar da tomada o servidor, você tem um belo peso de papel na sua estante. Você não tem nenhuma outra forma de adquirir os jogos e nem atualizar os que você tem em mídia física. Então, se você abrisse o console para outras lojas, uma Steam, por exemplo, uma Epic Games, enfim, você teria outras opções para adquirir os seus jogos, né? E ter uma forma mais confiável de manter sua biblioteca por mais tempo. Isso entra muito no que a gente falou na questão da preservação. E como esses jogos são 100% digitais, como você mencionou, Paulo, você não vai ter mais acesso a eles depois que a loja fechar, depois que a forma de acesso deles cessar de existir. Então isso, de fato, é um problema da migração da mídia digital. É até legal atualizar que aquele movimento que a gente mencionou no nosso episódio de preservação, o Stop Killing Games, ele deu uma avançada em relação a isso também. O cara já até foi lá no parlamento e discursou lá, apresentou o projeto lá. Então é algo interessante da gente ficar de olho. A questão é que, assim, desse ponto de vista, realmente, você tá ferrado.
Da mesma forma, se a bateria da BIOS do seu console ela descarregar, você pode ter mídia física que for, ela não vai funcionar no seu console. Mas a questão da loja digital pega muito porque a Steam é uma loja digital. E se o Gabe New, o dia que o Gabe New morrer e isso daí for vendido pra alguém, acabou. Esquece. Acabou. Esquece. Morreu. Cara, vocês lembram que há muitos anos a EA queria comprar a Steam e o Gabe Newell Nossa, negou? Nossa. Não sei se vocês estão ligados Nem nisso. sabia disso. Também Graças não. a Ele Deus. falou que ele preferia ir à falência do que vender a Steam pra EA algum dia na vida dele. Porque ele é muito Caraca. engajado Imagina nisso. como o mundo seria se a Steam fosse da EA hoje em dia, cara. Seremos fodidos. Ah, não ia ter mais. Não teria mais ia ter- jogo. Não ia ter mais Steam. Não, É. não. Os jogos seriam banidos do mundo. Tá ligado? As pessoas iam estar, tipo, jogando pedra na rua e achando divertido. Jogando peão na rua. Achando divertido. Né? Pô, é teoria da conspiração da minha cabeça, mas eu não duvido que o Gabe New tem no testamento dele que no dia que ele morrer, todo o código-fonte da loja da Steam vira domínio público e qualquer um pode montar a própria. Cara, seria incrível. Ia ser muito Seria- engraçado se tivesse alguma coisa assim, velho. Ele é o tipo de cara que faria isso só pela zoeira. Sim. É nada, quando ele morrer vai desligar todos os servidores da Steam. Vão perder tudo. Ah, mas Pois é. aí a gente baixa, joga offline o que já tá na biblioteca, né? É, só... Pelo menos dá pra jogar. Se tiver DRM, aí a gente tá ferrado, né? Aí vai todo mundo pra GOG. É isso. É o jeito. Partiu o GOG, irmão. Partiu Vamos o deixar GOG. a CD Projekt Red rica pra ela fazer mais. Só lembrando que, né, quem tem o dump aí dos jogos pode... Não, mesmo assim, vamos assim, refletir. Se a Steam fechar hoje, eu vou ter jogo pra caramba ainda pra jogar. Mesmo que nos consoles aqui desbloqueados, ó, é desbloqueado, mas é tudo... dump, tá? Que eu fiz aqui dos meus jogos, eu tenho eles aqui na prateleira. É mentira, mas eu tenho aqui, então, ó, fiquem tranquilos, porque eu não estou repassando nem revendendo. É só isso. Então, eu vou ter muita coisa ainda pra jogar. Muita coisa. Gente, a gente vai morrer e não vai ter jogado tudo que tem na nossa biblioteca. Se pegar a minha wishlist hoje na Steam, já tem mais de 100 jogos. Eu não dou conta de jogar o que eu quero hoje. Então, Tem que gerar jogar tudo que saiu. Ah, bem isso, bem isso. E até porque se a gente pegar aqueles jogos que a gente fez há uns episódios atrás, né? Pegar aquela lista de jogos da Ilha Deserta, É, eu tava pensando nisso só o também. que tem ali você já vai se ocupar o resto da vida. Só pegar o Ringworld e jogar pelo resto da minha vida e acabou, tá ligado? Tô feliz aí. Né? então. A gente é especialista em aumentar o backlog da nossa audiência, né? É impressionante isso. Não, e agora eu fazendo as lives ainda mais, irmão. Eu tô vendo gente que tá vendo minhas lives e comprando os jogos que eu tô jogando, cara. Isso é loucura, cara. Aí é bacana Maneiro, também. hein? Pô, é da hora, né? Olha. Bom, O Eric falando também só em... joga jogo bom. Cara, pois é, né? Tem que ser, né? Um de nós, pelo menos, tem que jogar jogo bom, né, gente? É verdade, é verdade. Eu inventei de jogar o Dark Souls e olha a merda que é, né? Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque, se você fizer isso, eu tenho certeza de que você irá mudar de opinião sozinho. Falando em Dark Souls, foi um jogo que marcou muita gente aí. Eu queria fazer essa brincadeira com vocês. De bate-prontos, de geração PS4, PS5. Qual jogo vem à cabeça de vocês quando vocês lembram dessa trinca, né? Não só Sony. Nintendo, Microsoft, PlayStation. Elden Ring. Cara, eu acho que eu não entendi a pergunta. Qual... É porque eu fiz o questionamento enquanto você tava em coma, Eric, e a gente não tem, nas gerações atuais, PS4, PS5, aquele jogo igual a gente tinha na geração PS2, por exemplo. Cada um vai ter um jogo que quando você pensa, o que é o PS2 pra você? Tal jogo. E a gente perdeu isso nessas gerações mais É recentes. verdade. PS4 não tem. PS4, PS5. Aí eu queria saber de vocês, e pode incluir PC, tá? Jogos que saíram no PC dentro Qualquer dessa jogo. época também. Qualquer jogo. Estando dentro dessa época de PS4, PS5, qual jogo que pergunto pra vocês? videogame dessa época, o que vem à cabeça? Baldur's Gate 3 é o primeiro jogo, assim, que eu penso dessa nova geração Verdade. aí, da geração que tá acabando aí agora, né? Que pra mim representa, assim, o ápice do que foi a era, sabe? Tipo, tudo que é bom, eu diria, tipo assim... É algo tão diferente e marcante. E, tipo, ele parece que é um jogo que não tem como existir, tá ligado? Se tu para pra olhar ele, cara, ele realmente é um jogo... Claro, ele tem muitas falhas, né? Isso tipo... Dá pra ver se você jogar bastante ele.
Mas, cara, ele faz tanta coisa, ele permite, ele é tão permissivo com o que você faz ali. E pra quem joga muito, tipo, RPG de mesa e pensa, cara, como seria bom conseguir emular de fato a experiência do RPG de mesa num jogo? Cara, é impressionante o quanto esse jogo em específico faz isso. Então, Baldur's Gate 3, assim, é o primeiro, assim, vem na hora, na ponta da língua, quando eu penso, assim, em qualquer jogo de qualquer console, de qualquer plataforma dessa época aí. Entendi. Minha amiga Kate, com exceção de Destiny, qual jogo que vem à cabeça? Ah! Não, olha, vai ser zoeira. Peguei no contrapé. Vai ser zoeira agora. Um jogo que, assim, eu acho que me lembra porque foi o jogo que eu comprei junto com o PS5. Foi o Sackboy, o Saco Bola. Sackboy, a Big Adventure. Que é o... acho que a Sony até tentou fazer ele de mascote, mas não deu muito certo, né? Acho que ele não fez tanto sucesso assim. Mas pra mim é o Sackboy mesmo, o Big Adventure, porque é um jogo de plataforma muito bonitinho. Ele é muito legal. Você consegue jogar com outra pessoa. E as músicas são maravilhosas, porque são músicas atuais mesmo, sabe? E o cenário, ele dança de acordo com a batida da música. Esse jogo é muito incrível. Eu fico muito triste que ele foi muito ofuscado, sabe? Muito, muito ofuscado. Não sei se no lançamento, não sei se faltou marketing, mas sempre que eu penso em PS5, eu lembro desse jogo, porque eu lembro quando eu abri a caixa do PS5, eu tirei o PS5 e tava lá ele junto, o joguinho. E também porque, assim, como a gente tinha pouca coisa que falasse, ó, isso aqui que roda no PS5, isso aqui. Ele saiu pra PS4 também. Mas na falta de jogos que realmente foram system seller, que a gente chama, né? É aquele jogo que vende o console, eu acho que me vem mesmo o Sackboy, cara. O Saco Bola, o famoso Saco Bola aí. Sackboy me lembra muito Bom Dia e Companhia. Porra! Eu tenho até medo de perguntar por quê. Pior que é verdade. Ele lembra aquele de bonequinho do Bom Dia e Companhia. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você vê o Bom Dia e Companhia hoje em dia, ele tem um mascotinho que é igual ao Sackboy. Igual! É o Sábado Me Mato, é. Meu Deus. Oba, Sábado Me Mato, tá ligado? Ok. Que época ruim pra ser criança, hein? Meu Deus. Pois é. Não, o boneco fala isso quando começava o Bom Dia e Companhia. Meu Deus. Eu vi, eu participei da época. Não, na minha época era o Yugi e a Priscila gritando PlayStation aí pra dar PlayStation 2 pro pessoal, tá maluco? Ah, mas teve Nossa, verdade, né? O Yugi dava PlayStation 2. O Eric pegou essa época aí? O Eric devia ligar pro Yugi. Cara, ligou pro Yugi, Eric. Se fosse permitido, eu ligaria, cara. Eu vi o Yugi no PlayStation 2. Na verdade, na minha época já... Tipo assim, que eu via, um pouquinho mais velho, já era do PlayStation 3, na verdade. A musiquinha mudou um pouquinho. Mas eu peguei a transição ali do 2 e do 3 ali, quando eu vi isso daí. Imagina, se o Eric ganhasse lá o console, ele ia falar: "Ô Yuji, manda desbloqueado!" Ia ser isso mesmo. Chip Matrix! Tu entrega aqui em Belfor Roxo? Ai, meu Deus, cara. Ai, tá. Seguindo esse caos aí, Paulo, você conseguiu pensar em algum jogo no meio dessa loucura? Eu comentei rapidão aí o Elden Ring, mas acho que não justifiquei, né? O Elden Ring cara, ele é o mundo aberto ali definitivo, né? Você tem um mapa ali enorme para você explorar, você tem... Além desse mapa ser enorme, você tem muitas diferenças ali de biomas, né? Então você tem sempre uma novidade durante as suas explorações, né? Você tem castelo, você tem ruínas, você tem cavernas. Nunca tem um lugar igual ao outro, né? Diferente desses jogos Ubisoft, né? Que é meio Ctrl-C, Ctrl-V. O Elden Ring tem sempre esse fator de novidade. E além da dificuldade, né, do Souls, né? Então é um jogo que ele te dá esse fator exploração, mas ele também não te... Ele respeita a sua habilidade, né? Não é um jogo tão difícil, mas também não é muito fácil. E ele realmente recompensa o jogador por toda a exploração que você faz, né? Então
a menor ruína que você entre, você vai ser recompensado por uma arma, por um consumível legal, algum poder especial. Então toda exploração é gratificante dessa forma. E é um jogo que você também não tem ele não segura na sua mão, né? A partir do momento que você sai da área inicial, você tem todo aquele mundo para ser explorado e você vai basicamente para o lugar que você quiser. Então acho que essa é uma definição de mundo aberto bem bacana. Ele se inspirou muito na exploração do Zelda, né? Mas ele tem essa temática mais dark fantasy, né? Mais adulta. E é isso aí, é o que eu gosto bastante e acho que é só um console ali da era do PS2 seria capaz de entregar, né? É uma maturidade dessa fórmula de mundo aberto tal como a gente conhece hoje em dia. Ah, bacana, mas a grande pergunta é, tem parapeito? Tem parapeito. Aí, tá vendo? Tá vendo? Até o Miyazaki entende que anos de arquitetura servem pra alguma coisa, E tem né? pulo. Chegou no Elden Ring pra aprender. Não, mas eu diria sim, cara. Agora, aí, falando sério aqui do Elden Ring, não só eu acho ele um pináculo, assim, evolução do mundo aberto como mundo aberto em si, eu acho que ele é evolução de tudo o que a From adquiriu de conhecimentos de jogo e game design aí, que eles não jogaram no lixo, por incrível que pareça, ao longo desses anos aí de desenvolvimento, cara. A evolução de tudo eu não diria no ápice, que eu acho que ainda tem a ser evoluído, principalmente nesse quesito de mundo aberto, mas eu diria que, assim, dá pra ver que é uma galera que tá trabalhando nesse estilo de jogo há muito tempo, de tão polido que aquele jogo é, de tão bom de fato, né? E tem toda essa questão também da liberdade que ele dá pro jogador jogar do jeito que ele bem quiser, né? Eu tô jogando também o Elden Ring recentemente, e eu decidi fazer uma build que eu nunca fiz em nenhum outro Souls na minha vida, porque eu ouvi falar que no Elden Ring é muito boa, que é build de mago, cara. E, cara, eu nunca pensei que eu me divertiria tanto de mago em um jogo Souls-like na minha vida, cara. E, cara, tá divertido demais. E eu consigo ver que, tipo assim, ele furou tanto a bolha como furou por conta dessa liberdade que ele dá pro jogador. Não é igual um Dark Souls 1, que aí nosso amigo Paquito já viu na pele como é que é. Que se você pegar e fazer algo muito diferente do que o jogo ali já espera ali naquele guarda-chuva de coisas que você consegue fazer no Souls, você vai se frustrar. No Elden Ring não é exatamente assim. Você pode jogar meio que do seu jeito e aprender a fazer aquele jeito que você quer jogar funcionar, sabe? Isso é muito bom, cara. Trazer a pergunta de volta pra mim, então. Eu mencionei o Claro Obscur, mas eu mencionei num contexto mais geralzão, né? Pra todo mundo, público em geral. Pra mim, um jogo que me marcou de fato porque eu passei por todas as etapas que se espera de um consumidor de jogo moderno, que é... Fiquei no hype, fiquei ansioso pelo lançamento e comprei no dia 1. Foi o Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. Que é um remake, de fato, um remake em 3D do Romancing Saga 2 lançado lá pra Super Nintendo. Ele teve um remaster pra plataforma moderna, né? Tem na Steam também. Mas o remaster do Romancing Saga 2 é basicamente pixel art um pouquinho melhorada, uma qualidade de vida aqui, outra ali. Não mudou tanto o jogo. E o Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, cara, ele trouxe uma... O Paulo até brincou com isso lá atrás do PlayStation, né? Uma dimensão nova pro negócio. Porque o Romancing Saga 2, ele era aquele pixel art estilo Final Fantasy do Super Nintendo mesmo, e aqui ele virou um jogo em 3D. Tem até algumas sessões de plataforma, umas sessões mais verticais, embora essa não seja o foco, mas para fins de exploração tem. E, cara, ele virou pra mim uma aula, americanizando aqui, um template, um exemplo de como você tem que fazer um remake. Porque ele muda o suficiente pra você ver que é um jogo moderno, pra você ver que tentaram modernizar as mecânicas dele, mas ele se mantém fiel o suficiente pra quem é macaco velho da série Saga, tipo eu, não se sentir um estranho jogando aquilo ali, sabe?
Ao contrário de um certo remake, de uma certa sétima entrada de uma franquia longeva dessa mesma empresa, esse remake aqui de fato é pra todo mundo. Se você nunca jogou um jogo da série Saga, até uns anos atrás, antes desse remake sair, eu recomendaria, por exemplo, o Saga Frontier do PS1. Mas mesmo o Saga Frontier tem coisas muito obtusas lá, porque era de época que ainda tinha manual nos jogos pra você ler. Então tem coisa que o jogo não vai te explicar. Aqui no Romancing Saga 2, ele te explica tudo direitinho. Ele tem pouquíssimos elementos que permanecem obtusos em relação à série Saga, que é uma série, no geral, muito obtusa com as mecânicas dele, e é por design isso. Mas aqui eles respeitaram o jogador moderno, que não vai ficar procurando fórum para entender as minúcias do negócio, tá tudo ali mastigadinho pra você só se preocupar em, de fato, montar o seu time, montar a sua estratégia, tomar as decisões e ver as consequências, porque esse Romancing Saga em específico, ele tem um sistema de... rudimentar até ainda, né, mas enfim, de escolha e consequências, de nível de, às vezes, vamos supor, você tem que invadir o esconderijo de bandidos. Dependendo das escolhas que você toma, você entra pela porta da frente ou você entra por uma passagem secreta pelo esgoto, por exemplo. Então muda o gameplay. E você vai ter acesso a alguns personagens recrutáveis dependendo de qual das rotas você fizer. Então dá um fator replay bem bacana. O sistema de combate dele foi redesenhado. Ele tá diferente do que você vai ver se você emular o de Super Nintendo ou jogar o remaster do Romancing Saga 2. Ele puxa um pouco do sistema que ficou do Octopath Traveler, que tem todas as fraquezas, são uma interrogação pra você, mas à medida que você vai descobrindo quais são, elas ficam lá pra você ver o tempo inteiro. Só que ao contrário do Octopath Traveler, ao invés de você quebrar o monstro e ganhar um turno extra e dar mais dano, enfim, você enche uma barra pra executar uma coisa que é marca registrada da série, que são ataques em combinação. E aí você executa uns ataques poderosíssimos. Enfim. O jogo tem uma estética de anime em 3D que é bem bonita. Explorar esse jogo é muito divertido, é muito gostoso. E quando eu terminei eu joguei ele na Steam, né? Porque eu sou o PC Master Racer. Eu joguei ele por mais ou menos 70 horas, porque eu realmente explorei cada canto. Eu queria ver o que estava diferente em tudo. Adicionaram alguns conteúdos novos bacanas também. Então vai ter novidade pra quem já jogou o original. E, cara, eu saí muito satisfeito, sabe? Eu saí assim, tipo, pô, que experiência bacana. Eu vou levar essa experiência durante anos aí. Quando eu lembrar dessa geração, porque ele saiu pra Switch, né? PS4, Switch, então ele saiu nessa geração PS4, PS5 também. Cara, eu vou lembrar com carinho desse jogo, sabe? Eu fico triste que não temos mais remakes nesse naipe, vindo da Square Enix. Eu queria muito que os Final Fantasy antigos recebessem esse nível de tratamento com os remakes deles, sabe? Mesmo que não seja um jogo com orçamento nível Final Fantasy VII Remake Rebirth, até porque eu acho que não precisa. Você vê que o Romancing Saga não teve o mesmo nível de gasto, mas o jogo é bonito, é competente, é uma experiência agradável do começo ao fim. E, velho, você sai satisfeito, sabe? Você teve ali experiência com o jogo terminou, você vai jogar outra coisa, mas você vai ficar com ele na cabeça. Eu, pelo menos, vou ficar com ele na cabeça durante muitos anos. Eu joguei ele em 2024 e lembro dele vividamente até hoje. E eu não posso dizer isso de muitos dos jogos que eu jogo hoje em dia. E, enfim, pra mim, o jogo que me marcou pessoalmente, Paquito, foi o Romancing Saga 2, até por ver a franquia Saga viva e sendo marketeada como se deve aqui no Oeste, né? Ela é grande no Japão, mas aqui no Oeste nem tanto, infelizmente. E esse aí é o que é o pior que Skyrim, né? Ah, meu Deus, o Lucas não vai cortar essa piada, eu conheço ele. Não vejo motivos para tal, achei deveras engraçada, hahaha. Eu ainda pensei, eu falei, não, ele falou do jogo com tanto carinho que eu não vou nem fazer a piada do Skyrim. Só que aí o Paulo tá aí pra representar, show de bola. Eu tenho um carinho imenso por esse jogo, realmente. Pra tu ver como o Skyrim é bom, né, cara? Pra superar isso aí, realmente. Vai se fuder. Bom, não era pra isso aqui virar um episódio, mas já que virou, então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse papo. Quais são as suas opiniões sobre essa geração de videogame? Qual jogo marcou você nessa geração também? A gente vai adorar pegar pra dar uma lida.
trazer aqui pros nossos episódios de Caos também. Mas não se esqueça de avaliar esse programa, deixa aí no Spotify quantas estrelinhas você acha que essa bagunça tá valendo. Espalhe a palavra do Caos se você já avaliou o programa, deixe os seus amigos ficarem sabendo que isso aqui existe. É muito importante pra gente chegar no máximo de pessoas possível, agradar o máximo de pessoas possível e falar besteira pro máximo de pessoas possível, porque é isso que a gente adora fazer. Não se esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais, o Blue Sky e o Instagram. E agora nós também temos um canal lá no YouTube, tá? Os áudios dos episódios também estarão sendo postados lá, se é a plataforma que você prefere escutar. Nós estamos lá também. Qual que é o perfil lá no YouTube, Paulo? O youtube.com/ultimapoção. Isso aí. Escuta por lá, deixa comentário por lá também, que a gente também vai catalogar para ler. E se você tem um comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado, que não caiba nem aqui nem lá, você pode mandar para o nosso e-mail, o ultimapoção@gmail.com, que a gente pega para ler, destrinchar e zoar com a sua cara nos episódios de Caos também. E no mais, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu tava quase esquecendo também os links pra live do nosso alquimista e pras redes sociais dele vão estar aqui na descrição do episódio. Dá essa força lá pra ele também. Toda a audiência ajuda. Vamos ajudar a live do Eric aí a crescer também. Show? Por enquanto, toda terça e sexta tá tendo live ali às 7h30 da noite. Eventualmente, alguns sábados especiais aí eu pretendo fazer live aí com a galera, quando assim, tipo, quando der pra marcar, né, e tudo mais. Sábado já é um pouco mais instável, mas por isso você segue ali as redes, segue o Instagram que eu tô sempre postando lá, quando vai ter live e do que vai ter live e etc, né. Então, o Linktree vai estar aí na descrição, você pode clicar, seguir e vejo vocês lá no Twitch, pessoal. E aproveitando esse momento jabá também, eu gostaria que a nossa amiga arqueira Brucutu fizesse o jabá dela. Onde mais a nossa audiência pode te escutar? Porque eu sei que tem gente que escuta a gente por sua causa. Aí o Lucas coloca a música do Shrek, né? Quando começa a falar. Mas enfim. Bom, eu tô lá no GCG, no Gamer Com a Gente, com o pessoal, comentando sobre as notícias. Lá, inclusive, eu faço as pautas lá de notícias, a gente fala uma vez por mês, mas também a gente fala sobre os jogos que estamos jogando, né, que é o Detonando Agora, e nós também temos os nossos episódios focados, destrinchando algum jogo. Tô esporadicamente lá, se quiser me ouvir lá, tô lá, mas se quiser ficar aqui, e se você chegou nesse episódio hoje, né, bem-vindo, fique aqui com a gente conversando e falando sobre videogames. O papo que você acabou de ouvir foi um papo de geração Y aqui, né, a geração que Paquito, o Paulo, depois nasceu o Eric aí no meio da gravação. É por isso que eu cheguei só no final, tava nascendo ainda, gente. Muito bom, né? Cara, esse episódio ficou maravilhoso. Mas eu tô lá. E, inclusive, gente, muito obrigada mais uma vez por gravar. Eu achei o papo muito legal. Gostei bastante de falar. Lembrei de muita coisa aqui de videogames, das experiências que eu tive lá no passado, como que foi essa transição tal, e gerações e tal. Aí quando o Paquito falou assim, Kate, fala um jogo aí, Destiny, não vale Destiny, não vale Destiny. Muito bom, mas excelente, gente. Papo muito, muito gostoso, muito bom. Obrigado, Kate. Sempre bom ter você aqui com a gente na taverna. E no mais, galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por escutar, muito obrigado por nos dar um pouco do seu tempo nessa semana, nessa vida corrida que a gente tem. E até o próximo episódio. Joguem muito videogame, aproveitem muito essa mídia, porque ela é muito especial. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ficou legal, mas o Paquito só falou mentiras, pois no episódio do Nintendo DS, ele falou que ama a Nintendo. Agora me dá licença que eu vou jogar Diablo. Este episódio foi editado pelo Paladino Lucas. Não esqueçam de comentar, seguir e jogar mais videogame.